Mateus, capítulo 16, do 21 em diante. Naquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente a seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Seria morto, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Pedro chamou ele de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. Jamais, Senhor, disse ele, isso nunca lhe acontecerá. Jesus voltou para Pedro e disse: afaste-se de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não tem a perspectiva de Deus. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que daria o homem em troca da sua vida, da sua alma? Pois o Filho do Homem virá com os seus anjos, na glória de seu Pai, e julgará cada pessoa de acordo com as suas ações. Até aí. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos Jesus explicando que ele deveria morrer. Existia um propósito em ele morrer na cruz por nós, em ele ressuscitar ao terceiro dia. Só que Pedro, olhando apenas para a ótica humana, ele não entendeu. Ele disse e começou a repreender o Senhor: Senhor, não, o Senhor não pode morrer, o Senhor é nosso líder, como o Senhor vai morrer? Eu não consigo ficar sem o Senhor. Então Jesus olhou para ele e disse: para trás de mim, Satanás, porque você só cogita as coisas dessa terra. Você imagina você tentar de alguma forma ajudar alguém, mesmo na sua inocência, como Pedro na sua inocência tentou ajudar Jesus, e ter como resposta de Jesus: para trás de mim, Satanás. Sabe, as pessoas às vezes não entendem o propósito das coisas. Pedro não entendia que a morte de Jesus tinha um propósito. A morte de Jesus tinha um propósito. Que propósito? Salvar a humanidade. Porque se ele não fizesse isso, nós estávamos perdidos em nossos pecados e mortos. Mas pela cruz, pelo sacrifício, ele nos salvou. E talvez muitas pessoas não entendam isso, mas você precisa entender. Jesus estava ensinando a Pedro: Pedro, você precisa viver por um propósito, porque o propósito, ele é maior do que qualquer proposta que vem em sua mão. Não importa a proposta que o mundo tem para você, não importa se é riqueza, não importa se é fama, se é status, nada se compara a viver o propósito de Deus. Certa vez eu vi aquele médico cirurgião muito famoso, Dr. Ray. Ele disse: eu fui chamado para ser missionário, mas hoje eu sou um dos maiores cirurgiões do mundo, se não o maior. Sabe o que ele disse sobre isso? A pior coisa que pode acontecer na sua vida é você ser bom naquilo que você não nasceu para ser. Porque apesar dele ter tudo, humanamente falando, ele estava vivendo longe do propósito. Isso entristecia o coração dele.
Por isso que tem muita gente que suicida. Por isso que tem muita gente que não sabe o que fazer na vida, porque não conhece o propósito para o qual nasceu. Jesus sabia do seu propósito. Ele sabia que ele deveria pregar. Ele sabia que deveria ajudar 12 homens, ensiná-los. Ele sabia que deveria morrer na cruz. Ele sabia de tudo isso. Ele conhecia o propósito dele. Satanás disse a ele: eu te darei todos os reinos do mundo, se prostrado me adorares. Só que Jesus tinha um propósito, e aquela tentação não conseguiu derrubar ele. Para de ficar abraçando qualquer proposta, qualquer relacionamento, qualquer amizade. Qualquer um parece que é seu amigo do peito. Se junta com quem vai viver o propósito de Deus para a sua vida. Para de se juntar com Zé Mané. Para de se juntar com quem não tem nada a ver com o seu propósito. Ah, mas eu vou ter que selecionar as pessoas para ser seu amigo? Sim. Seus amigos você tem que contar na sua mão. Uma coisa é ser irmão de igreja, uma coisa é você amar a pessoa, outra coisa é você andar com ela. Tem pessoas que vão ficar pelo caminho por causa do seu propósito. Tem pessoas que vão prosseguir com você até o final da sua vida. Jesus sabia disso. E mesmo se todos os discípulos o traíssem, como traíram, ele jamais deixaria o propósito. Certa vez ele começou a dizer que ele era Deus. E quem não comesse da carne desse, não bebesse do sangue dele, não teria parte com ele, não teria vida eterna. E algumas pessoas ficaram escandalizadas, porque ali ele estava revelando que de fato ele era Deus. Alguns discípulos que andavam com ele disseram: Senhor, duro é essa palavra. Dura é essa palavra. Quem pode suportá-la? E quando Jesus se viu, só tinha aqueles 12 com ele. O restante deu vazare. O restante foi embora. Não importa se as pessoas vão te abandonar. Continue no propósito para o qual você nasceu. Você precisa entender o seu propósito, conhecê-lo e prosseguir caminhando para ele. Sabe, para você viver o seu propósito, não é fácil. Para mim estar aqui hoje pregando não é fácil. Sabe por que eu estou de blazer hoje, querido? Ninguém sabe, né? Alguém sabe? Laerte deve saber. Sabe por quê? Porque o pastor falou assim: Wagner, você precisa mudar o seu jeito de vestir. Não é porque é pecado ou nada, não. É porque ele sabe do meu propósito. Ele sabe para onde eu vou. E se de fato eu quero chegar nesse lugar, eu preciso me portar como alguém que quer chegar nesse lugar. E isso gera em nós sacrifício. Porque eu queria estar aqui de short de futebol e camiseta regata. Quem não queria num calor desse? Diz para mim, quem não queria? É pecado estar de short e de camiseta regata? Não! Mas quando você conhece o seu propósito, os sacrifícios que você faz são mínimos diante daquilo que o Senhor vai fazer na sua vida. E vestir um blazer para mim não é nada. Mesmo porque eu gosto, fica até elegante. Então entenda que para você viver o seu propósito, você precisa se sacrificar em algo. Como eu disse no começo, sem dor, sem ganho. Você quer ser o melhor ministro de louvor? Comece a orar bastante, comece a escutar música, comece a ver as pessoas que ministram. Você quer ser um bom pregador? Assista os bons pregadores. Leia a palavra, tenha tempo com Deus.
tudo isso gera sacrifício. Você acha que para mim estar aqui eu não tive que estudar a palavra? Será que eu cheguei, Senhor, Espírito Santo, me dê uma palavra agora, em nome de Jesus? Não. Eu estudei, eu me dediquei, eu tive tempo com Deus, eu orei, eu me ajoelhei, eu pedi, Senhor, me dá uma palavra.